Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja bem-vinda ao culto, o culto da família, o culto de adoração ao Senhor. Você que está em casa, seja bem-vindo, que nessa noite o Senhor possa lhe abençoar poderosamente, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4, diz assim: bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem da tua casa no teu santo templo. Amém? O Senhor foi quem escolheu você para estar na casa dele. Diga glória a Deus. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas ele nos escolheu. Então nós devemos dar graça, nós precisamos estar com alegria, porque estarmos na presença de Deus, nós somos alimentados, renovados, alimentados espiritualmente e renovando as nossas forças todos os dias. É isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que deixam o agir de Deus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos dar abertura a este culto, um culto de adoração ao Senhor, um culto para estarmos juntos em unidade, buscando a presença do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença nessa noite, pedimos que teu Espírito Santo venha nos tocar, que o teu Espírito Santo venha nos envolver de uma forma sobrenatural. O natural nós conhecemos, mas o sobrenatural de Deus é buscado. Que nessa noite, Pai, que o sobrenatural do Senhor venha na vida de cada um aqui nessa noite. Que eles não saiam daqui da forma que chegaram, mas saiam daqui repleto e cheio da tua glória, da tua renovação. São-nos alimentados pelo poder da tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Aqueles que foram convidados, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo os traga, os convença, Senhor, a vir nessa noite receber o teu alimento espiritual. Abra os ouvidos espirituais do teu povo nessa noite, para que possamos receber de ti, meu Deus, o teu alimento. Que o nosso coração é um coração fervoroso, um coração que tem prazer de estar na tua casa, aonde a tua palavra vai ser semeada e ela possa frutificar em todas as áreas da nossa vida, na área familiar, na área financeira, na saúde. Que nenhum saia daqui, meu Deus, sem uma resposta do Senhor. Oh Jesus, quebra todo o céu de bronze, para que venha a tua glória nesse momento. Todas as amarras, todo o sofisma da mente seja quebrado, para que a tua presença, para que a tua palavra possa fluir, meu Deus, em nossas vidas. Assim é o Senhor. Tem alegria na vida dos teus filhos, porque o Senhor nos escolheu para frutificar em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? O Salmo 100, ele faz uma convocação para nós que somos moradores dessa terra. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores dessa terra, amém? Então nós vamos fazer isso nesse momento, celebrar o Senhor com alegria, com júbilo, com dança, amém? Vamos lá, igreja do avivamento. Eu estou diante de um povo liberto, eu estou diante de um povo curado. Vamos lá, celebre ao Senhor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
pelos céus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, oh. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Nós estamos firmados numa rocha inabalável que é Jesus. Vamos continuar a celebrar um Deus vivo. Vamos lá, igreja do avivamento. Só quem está feliz dê um grito de júbilo. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou, igreja do avivamento. Aleluias. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor.
foi por amor, foi por amor. Fala, a igreja! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Dê um grito de júbilo! Dê um grito de vitória! Glória a Deus! Uhul! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Toda a igreja! Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E o que, igreja? Eu entrarei. Eu entrarei. Glória a Deus! Vamos continuar celebrando ao Senhor, amém? Tem alguém cansado aí? Então vamos celebrar o Senhor! Uhul! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor habita no meio da alegria do seu povo. Aleluia! Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Quero ouvir, quero ouvir! Já se ouve os gritos! Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo,
no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Celebramos a Ti, Senhor. Louvamos ao Senhor nessa noite. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Nós já dançamos, celebramos, cantamos, agora nós vamos adorar o Senhor, amém? Convido você a adorar ao Senhor, entrar em intimidade com o Pai nessa noite. Adore a Ele porque Ele é santo, adore a Ele porque Ele é misericordioso. Espírito Santo, seja bem-vindo. Oh, se você rasgar Oh, o Santo céu Deus, apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. te adoramos. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém. Vamos melhorar esse aplauso, vamos? Coloque a sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu abro meu coração para nessa noite receber a Tua palavra com mansidão e alegria. Pai, que assim seja em nome de Jesus. Que a Tua igreja seja extremamente abençoada. Que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que os Seus anjos de guerra estejam ao nosso redor. A bênção do Senhor se estenda sobre os céus de Guajará-Mirim, sobre a nação brasileira, a nação boliviana. Que a bênção do Senhor se estenda sobre a nação de Israel. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, e que ninguém saia daqui, meu Deus, da forma que chegou, mas saiam cheios da Tua unção, do Teu poder, da Tua bênção, da Tua palavra, da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, aplauda Ele. Sejam bem-vindos, podeis sentar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero fazer um convite a você, sua família e seus amigos. Dia 15 agora nós temos o nosso culto de ação de graças pelo nosso ministério, 17 anos em Guajará-Mirim. Lembrando que o culto começa às 20 horas. E após o culto nós temos churrasco aí para todo mundo em nome de Jesus. Então convida aí seus amigos, sua família. E se você quiser ajudar na festa, procura algum líder de célula. Cada líder de célula tem uma responsabilidade no churrasco, naquilo que vai ser feito. Então procure aí, me procure e ajude na festa, que é uma festa que a gente faz por agradecimento a Deus, por louvor ao Senhor, e também para a comunidade. Amém? Glória a Deus. E lembrando, se você não fez encontro com Deus ainda, você precisa ter essa experiência na sua vida. Mas se você não quer mudar de vida, não vá para o encontro com Deus. Se você acha que a sua vida está boa do jeito que está, não vá. Mas se você realmente quer mudar de vida, vá para o encontro com Deus. Que pelo menos a minha vida mudou. Então eu posso testemunhar que no ano de 2006, março de 2006, mudou a minha vida o encontro com Deus. Então, se mudou a minha, também pode mudar a sua. Então vá para o encontro, é bênção. No dia 17, 18 e 19 de setembro, nós temos mais um encontro com Deus, porque o encontro com Deus é tremendo. Então vai lá tremer, vai lá ter essa experiência com Jesus. Amém? É bênção, né? Lucas capítulo 12. Eu estou cansado. Nós temos um refrão que diz assim: tem alguém cansado aí? Aqui não tem cansaço, nem tampouco enrolação. Aqui só tem guerreiros batalhando na unção. Tremendo, 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 tremendão. Eu tive um encontro que mudou meu coração. Mas eu estou cansado. Lucas capítulo 12. Versículo 13.
Evangelho de Lucas, versos 13. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Ele quem? Diga: Jesus. Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tendes em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, ou algumas traduções, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Jesus é indagado sobre uma discussão de uma herança. Aí Jesus, ele é muito lindo, muito maravilhoso, e nessa conversa ele revela algo muito maior, muito mais profundo. Diante de uma briga, né? Quantos irmãos, quantas famílias brigam por causa de herança, né? Discutem, se matam, deixam de falar a vida toda. Mas ele não entra nessa situação, ele não entra nessa discussão. Ele revela algo mais profundo do coração do homem. Ele vai na profundidade de uma condição espiritual muito maior da maioria das pessoas, da maioria do ser humano. Essa parábola ensina que alguém pode ser muito rico, muito bem sucedido nessa terra diante dos homens, mas muito pobre com Deus, extremamente pobre diante de Deus. E essa revelação que Jesus nos traz, mostrando que a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio, não é os bens que nós possuímos, e sim a salvação da nossa alma. O bem mais importante que todo ser humano tem, que é a salvação da sua alma. A questão é que as pessoas vivem a vida como se ela nunca fosse ter um fim, muito envolvido 100% nas coisas que o mundo oferece, como esse homem rico, que produziu muito e diz: olha, eu vou aumentar mais a minha riqueza, eu vou fazer mais celeiros, aí eu vou guardar os meus bens, e aí eu vou dizer à minha alma: alma, agora você tem abundância, agora você se farta. E Jesus diz: mas essa noite Deus vai pedir a sua alma, e o que você juntou vai ficar para quem?
A salvação na vida do ser humano, ela começa quando ele começa a vencer a cobiça, que é um mal terrível sobre a terra. Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12, versículo 15. E parece que para muitas pessoas, elas nunca estão satisfeitas. Ou às vezes elas cobiçam aquilo que não é lícito delas terem. Então a salvação começa quando nós começamos a vencer na nossa vida toda espécie de cobiça. Eu sei que eu tinha 18 anos de idade e eu tinha um carro muito bom, mas o meu sonho era ter, o carro que eu cobiçava era ter um Gol GTI, que hoje acabou virando uma fortuna, um monte de carro velho que vale rio de dinheiro. E na época também era muito caro, mas era o carro do momento, e eu comprei um. Parece que foi a coisa mais extraordinária da minha vida por 3 dias. 3 dias depois eu olhava para aquilo, não tinha valor nenhum. Um mês depois eu já vendi, fiz rolo, troquei, como toda a vida eu fiz. Então a cobiça muitas vezes nos afasta do bem mais precioso, que é a salvação da nossa alma. A cobiça muitas vezes ocupa o lugar de Deus, o lugar que pertence a Deus no nosso coração. Aquele que vive apenas para adquirir riqueza, ou acha que a sua porção ou a sua vida é somente nessa terra, dificilmente ele consegue perceber a necessidade da salvação. Prega o evangelho para quem tem um bom salário. Prega o evangelho para quem tem um bom dinheiro guardado no banco. Eles não sentem a necessidade de Jesus na vida deles, porque eles se apoiam no seu salário, no seu dinheiro. E o pecado começa no coração, antes de aparecer nas atitudes. Quantas pessoas que vêm para a igreja e eles não têm nada? Porque a maioria das pessoas que aceitam a Jesus, que vêm para Cristo, na grande maioria eles não têm nada. Eles estão falidos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, enfermos, casamento destruído, finança destruída, desempregado. A grande maioria que vem para a igreja. Eu não estou falando daqui, eu estou falando da igreja de Cristo. E muitos, quando Jesus começa a prosperar, abençoar, mudar a vida, a primeira coisa que eles fazem é começar a cobiçar cada vez mais e mais, e abandona a casa de Deus, abandona a obra do Senhor, vira as costas para Cristo. Então me parece que riqueza na vida de muitas pessoas acaba se tornando maldição. Aquilo que é bênção acaba se tornando maldição, porque eles passam a cobiçar. Porque o problema da nossa vida nunca é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que gera a avareza, que gera a cobiça. Quantas casas que tem confusão, briga, discórdia o tempo todo por questão financeira? Quantos pais, marido que deixa a família passar necessidade, que briga por causa de migalhas, por causa de centavos? Porque o amor a esse dinheiro é excessivo, é exagerado, e quando na verdade o dinheiro deveria nos servir e não a gente servir ele. Quando na verdade o dinheiro seria para nos proporcionar prazer, vida boa, viagem, descanso, e não fazer com que a gente seja escravo dele. Esse é o entendimento que Jesus começa a trazer em uma discussão sobre finança. E ele começa a dizer: vocês têm um foco completamente diferente, porque
a visão deveria ser amar a Deus, buscar a salvação da sua alma e Deus lhe acrescentaria, mas o que ele mostra é justamente o contrário. As pessoas pela cobiça buscam as coisas do mundo e não sentem a necessidade da salvação até o dia que Deus chama, e quando Deus chama já é tarde, já não tem mais como resolver nada sobre salvação. Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Não cobice o carro, os bens, nada do seu próximo. Colossenses 3,5 fala da avareza e da idolatria. Avareza, tem pessoas que são assim, ó. Deus me livre se tiver que tirar ou perder 5 reais, 10 reais, sei lá. Deus me livre. Avareza. E a avareza é uma idolatria. E ninguém entra no reino de Deus sendo avarento, ninguém entra no reino de Deus sendo idólatra. Mateus 6,21, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu coração, se Cristo é o teu tesouro, o teu coração está nele. Mas se o teu tesouro é as coisas do mundo, o que o mundo oferece, o seu coração está nele, está longe da salvação, está longe de Deus. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A salvação exige um coração totalmente entregue ao Senhor, desapegado às coisas materiais. Porque as coisas materiais, repito, ela nos serve, a única coisa que ela serve é para nos servir. E muitas vezes as pessoas acabam se tornando escravo do trabalho. Poxa vida, será que eu nunca consigo um trabalho que eu possa servir a Deus? Será que o único trabalho que eu tenho é nos dias que eu não posso servir a Deus? Quanto muitas pessoas que não tem nada de Deus, vivem no mundo, consegue ter trabalho que tem o tempo livre o tempo todo, mas às vezes aquele que serve a cliente só consegue um trabalho que te leva para longe, para longe, para longe de Deus. A salvação não pode ser adiada, e aí é que é um mal muito grande. Lucas 12:20, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, Jesus disse. O rico planejou muitos anos, mas Deus mostrou para ele que a noite dele terminaria, a vida dele terminaria naquela noite. E muitas vezes nós vamos adiando a nossa decisão de mudar de vida. Nós vamos adiando a nossa salvação. E nós colocamos muitos argumentos no coração dizendo, eu sou muito novo, não é o momento, não é a hora certa. Mas a morte chega sem aviso. Não pense que a morte vai vir quando você está esperando ela, porque ela não vai. Ela vem sem aviso. É o que Jesus está ensinando. Ela diz, aquele homem rico planejou tanto. É igual aquela pessoa que poderia pegar um dinheiro amanhã e sair com a sua família e ficar uma semana de férias. Lá na beira do rio você não tem dinheiro. Parar o trabalho, parar tudo, ir lá e ficar lá uns dias só descansando, fazendo, não, eu vou juntar dinheiro, quando eu tiver muito, aí eu vou curtir a minha vida. Quem te garante isso? Quem te garante quantos dias de vida você tem? Quantos anos você vai viver nessa terra? Não depende se você é criança, jovem, adulto, não depende. Independente. Porque Jesus mostra que a morte, ela não vai dar aviso, ela chega sem aviso. Por isso a decisão por Cristo nunca deve ser deixada sempre para depois. Depois eu vejo, hoje não, eu não estou preparado, e é um monte de argumento. Aí quando você pega Hebreus 9,
27 diz: aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, diga, uma única vez, e depois da morte o juízo. Então salvação não se trata depois da morte, se trata antes da morte, porque morreu, vem o juízo, uma única vez. E aí cai por terra toda a tese do Espiritismo, de Allan Kardec e tudo mais, da reencarnação, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, e após disso, o juízo. E é isso que Jesus estava mostrando naquelas duas pessoas, naqueles dois herdeiros, que brigavam entre si, entre família, por dinheiro. E Jesus traz uma revelação muito mais profunda, dizendo: olha, existe algo maior, gente. Vocês estão brigando por aquilo que vai ficar nessa terra. Vocês precisam se preocupar com a salvação de vocês. Então, irmãos, depois da morte é juízo. Não tem mais o que fazer. É salvação ou condenação, dependendo das coisas que você fez na terra, das decisões que você tomou em favor a Cristo ou não. Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Qual é o momento? É agora, é hoje. 2 Coríntios 6:2 diz que o tempo aceitável, o dia da salvação é agora, é nesse momento. Nunca pode ser para depois, porque o depois eu não controlo, o amanhã eu não tenho. Existe o ontem. Ontem existe? Existe ontem? Sim ou não? Não, irmãos. Ontem é passado. Existe o amanhã? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmãos, o amanhã é futuro. Existe o hoje, que é o presente. 7:06. Só existe esse momento que nós estamos vivendo. Não existe mais 1 minuto, 10 segundos, nada mais. Só existe esse tempo que nós estamos aqui agora. Por isso que a salvação não pode ser sempre adiada. Não, amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã eu vou consertar, amanhã eu vou pedir perdão, amanhã eu vou ligar para o meu parente, para minha mãe, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer, porque não existe, só existe agora, só existe o presente. Quem está entendendo? Dê um aplauso ao Senhor. Jesus disse, Lucas 12:21, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. A salvação vale mais do que qualquer riqueza. Às vezes a pessoa é muito rica nessa terra, tem muitos bens, e não tem mal nisso, irmão. O problema aqui não é você possuir bens, você possuir riqueza, não é isso, acumular riqueza, o problema não é isso, o problema é ser pobre com Deus, esse é o problema. O problema não é você ter um cartão de crédito que vai lá e aprova qualquer coisa, ou ir lá no caixa e fazer um Pix no valor que você quer, e ter liberdade financeira, e ir para onde você quiser, esse não é o problema. O problema é você ser pobre para com Deus, os seus créditos diante de Deus zerado. Esse é o problema. E muitos têm o crédito com Deus zerado. E aí, irmãos, todo o patrimônio que nós possuímos fica nessa terra. Tive um discípulo
que já é falecido. E aí eu vejo hoje que ele discutia tanto por bens, por não sei o que, tantas coisas que eu fui na casa dele para tentar acalmar o ânimo por questões financeiras. E aí hoje eu passo aí na rua e eu vejo todos o capital que ele deixou, a esposa dele com outro, e o outro que nunca trabalhou um centavo, um prego na barra do sabão, usufruindo de tudo que ele deixou. Os homens que estão aqui, quando você morrer, a sua esposa vai arrumar um que vai usufruir de tudo que você construiu, vai deitar na sua cama, vai abrir sua geladeira, vai andar no seu carro, e não deu um prego na barra do sabão. Não é não? Não é legal? Ou você acha que elas vão ficar solteiras, toda bonitona, cheirosinha, solteira? Vai nada, vai chorar uma semana, 6 meses, quanto muito 1 ano. Aí já vai começar a comprar um perfuminho melhor, já vai começar a ajeitar um negocinho melhor, já vai começar a dar uma olhadazinha na internet, e aí já vai ter uns assim dizendo: rapaz, essa viúva aí ficou bem, hein? O tobó do marido dela só pensava em trabalhar, não curtia a vida, não passeava, não levava para comer uma pizza, não dava o prazer para a família. E aí ela vai arrumar um todo descolado: ô meu bem, vamos dar uma passeada, vamos comer uma pizza, bora aí, no dinheiro que você deixou. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador Salomão. Temos que aprender a viver a vida. Nunca é o problema a riqueza. Deus quer te dar riqueza, Deus quer te dar bens, Deus quer te prosperar. Eu tenho discípulo aqui que prosperou muito depois que começou a servir a Jesus, em todas as áreas. O problema nunca é o dinheiro, é ser pobre com Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Jesus foi claro. Algumas traduções diz: louco, essa noite vão pedir sua alma. O que você vai fazer com os seus bens? Eu já falei aqui o que vai ser feito com os bens. Tem umas irmãs dizendo: meu Deus, será que vai demorar muito esse dia? Porque faz muita raiva, Senhor. E o Senhor diz que só a morte pode separar. Será que a lista aí está longe ainda, não? Irmãos, é porque tem gente quando vai não dá saudade, né? Agora tem pessoas que quando vai embora dá muita saudade. A gente sente muita falta. Por exemplo, eu sinto muita falta do meu pastor. Era um grande homem de Deus. Sinto muita falta dos meus avós, do meu pai, que eram pessoas extraordinárias. Mas tem pessoas que não agregam nada na nossa vida, porque eles são problema, eles são ruins dentro de casa, eles são ruins com a esposa, ruins com os filhos. Essas pessoas quando vai, nem saudade deixa. A melhor coisa que você pode fazer é ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom servo na casa do Senhor, na sociedade, porque o dia que Deus te chamar, você deixa saudade. As pessoas vão dizer: uau, mas ele era muito legal, né? Faz falta, Senhor, ele podia estar aqui, né? Ia ser uma bênção. Quem está entendendo? Então, qual a verdadeira riqueza? Aquele que possui Cristo. Marcos 8:36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma vez andando com um empresário muito rico aqui da cidade, ele começou a zombar do evangelho. E aí eu citei esse versículo aqui para ele. Falei: que adianta você ter todos esses bens e você vai perder sua alma? E eu dentro da caminhonete dele, aí ele ficou calado. Eu falei: e aí, bonitão, tem argumento não? Porque você vai morrer, isso aqui vai ficar aqui e você vai ter que prestar conta com Deus. E aí, como é que você vai fazer? Tá bom, pastor, tá bom, chega. Então, estamos de boa já, então, beleza. Então vamos ficar em paz.
O seu foco deve ser os céus, não a terra. Diga para o irmão que está, o seu foco sempre os céus, sempre para cima, nunca a terra. Paulo, quando se converte, Filipenses 3, 7 e 8, ele considerou tudo que ele tinha perda por causa de Cristo, diante do conhecimento de Cristo. Então, o valor de uma alma é infinitamente maior do que um bem material. O seu valor é infinitamente maior do que qualquer bem material. O seu valor, o valor da sua alma é infinitamente maior do que qualquer bem material. Não permita que essas coisas que os ladrão roubam, a ferrugem comem, venha atrapalhar a tua salvação. E aonde está a salvação? Somente em Cristo. Você não acha salvação em nenhuma religião da terra. Você não acha salvação em nenhum profeta da terra. Você só acha salvação em Jesus Cristo. Obras, religião, não salva. Sabe o que muito rico faz? Constrói hospital, constrói creche, constrói asilo, envia um dinheiro para a África. E isso não vai salvar eles se eles não se arrependerem. Porque a salvação nunca é pelas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. E muitos, para que a consciência não acuse tanto, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu faço esmola. Mas não é a obra que você fez ou faz que morreu por você. Quem morreu pelos nossos pecados é Jesus Cristo. Quem pagou o preço e derramou sangue na cruz do Calvário é Jesus Cristo. E é somente Ele que pode apagar o meu e o seu pecado, e é somente Ele que pode nos dar a vida eterna e nos ressuscitar no último dia. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há salvação. Se você for no túmulo de Buda, os ossos dele estão lá, os restos mortais dele estão lá. Se você for no túmulo de Maomé, os restos mortais deles estão lá. Se você for no túmulo da Madre Teresa de Calcutá, os restos mortais dela estão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, está escrito: ele não está aqui, ele ressurgiu. É o único que venceu a morte. Se você crer nessa verdade e você aceitar que ele morreu em seu lugar, você está salvo. Não tem salvação em outro lugar debaixo do sol. Efésios 2, capítulo 8, versículo 9, mostra exatamente que a salvação, ela não é pelas obras, porque pela graça, o dom não merecido. Nenhum de nós merecia o que Jesus fez na cruz do Calvário, nenhum de nós, porque se você for honesto com você mesmo, se você parar de olhar a vida dos outros e olhar só para você, para dentro de você, as suas atitudes que você tem com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sociedade, nos negócios, eu duvido que você se dá nota 10, porque eu não dou nem para mim, duvido. Então, graça é dom não merecido. Nós não merecíamos nada de Deus, mas Deus resolveu nos salvar de graça. Então, a salvação, ela é de graça, é um dom não merecido.
Pela graça sois salvos, por meio da... Sem fé não tem salvação. E não anula se você crê ou não. Esse que é o problema. Tem muitas pessoas que dizem: eu não creio em céu, eu não creio em inferno, eu não creio em Deus, eu não creio em diabo. Ok, não anula nada. As escrituras continuam valendo e ela vai se cumprir do mesmo jeito, você crê ou não crê. Então a salvação é por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então nada que você faça, hoje a minha alma está se sentindo tão legal, porque eu ajudei tantas pessoas. Não tem valor para a salvação esse ato. A salvação é a misericórdia de Deus sobre o homem, sobre aqueles que adquiriu fé e se arrependeu dos seus pecados. A única esperança para o pecador é entregar a sua vida a Jesus, não há outra. A única esperança para o pecador é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem é salvo, se torna mais rico do que qualquer um nessa terra, porque ele passa a viver para Deus. Ser rico para com Deus, Jesus diz: olha, você é pobre para com Deus. Mas ser rico para Deus, ajuntar crédito no céu, é primeiro ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente pai, uma excelente mãe, ser um homem justo nos seus negócios, ser um servo de Deus operante na obra de Deus, ser fiel a Deus. É você viver de acordo com o que a palavra orienta. O que acontece muitas vezes, igreja, é que as pessoas querem servir a Deus da forma que eles colocam na cabeça deles. Mas existe um manual para servir a Deus, que é a Bíblia. E somente por ela nós podemos chegar diante de Deus. Então, quando nós passamos a investir no reino de Deus, investir o nosso tempo, investir o nosso recurso, investir o nosso talento, você passa a acumular créditos diante de Deus, e a sua vida começa a ser transformada. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. João 15,5: quem permanece em mim dá muito fruto. Então, cresça em Jesus, seja rico em boas obras, mas não adie a sua salvação, porque o seu tempo é hoje, não é amanhã. O tempo é sempre agora, não é depois. Nós tivemos um acontecimento na nossa igreja em Pimenta, muitos anos atrás, logo no início da minha conversão. Uma jovem cresceu na igreja, e lá para os 18, 19 anos, ela se afastou e não quis saber mais. E aí ela tinha uma locadora, lembra? Quem já alugou filme na locadora para assistir em casa, né? Os novinhos aí nem sabem o que é isso, né? E ela tinha uma locadora, né? E do lado dela tinha um irmão da nossa igreja, tinha uma loja de roupa. E um dia ele conversando com ela: volta para a igreja, porque você não volta para a igreja e tal, você nasceu na casa de Deus. Aí ela disse para ele: volto nada, eu vou curtir minha vida. Quando eu estiver bem velhinha, eu me arrependo, aceito Jesus e estou salva. E você que está na igreja, se você pisar fora da linha, é perigoso você perder a salvação, porque o juiz de Deus primeiro é na sua casa. Isso era na sexta-feira.
No sábado ela fechou a loja e ela foi para o Nero, lá em Cacoal. De Pimenta a Cacoal, numa bizinha. Ela ficou no Nero no sábado, no domingo, 4 horas, 4 e pouquinho, ela voltou para a cidade. Na primeira ponte que tem saindo do Nero, antes de chegar em Cacoal, ela bateu a bis dela. E ela quebrou o pescoço, ela teve morte instantânea, com 19 anos de idade. Deu tempo de se arrepender? Passou pela cabeça dela que isso poderia acontecer com ela? Porque Jesus falou sobre isso. Louco, Deus vai pedir sua alma essa noite. O que você tem vai ficar para quem? O seu coração duro, a falta de amor, a falta de afeto, de empatia com as pessoas, aquela briga que tem com o pai, com a mãe, com a família o tempo todo, com o marido, a falta de vai ficar para quem isso? O problema é que morrer sem Jesus é morrer sem salvação. Morrer sem Cristo é morrer sem o direito de pelo menos ser julgado. Morrer sem Cristo é condenação direta. Então, o tempo da salvação é hoje, é agora, não é amanhã. Tudo que você tem que resolver na sua vida, resolva hoje. Tem gente que não cresce porque tem um coração muito peludão. Já viu falar em coração peludão? Arruma problema demais, é encrenqueiro demais, arruma confusão com todo mundo, gosta de... É o coração peludo, sem... Sabe? Aquele coração tenebroso, que uma parte dele é... trevas. Lembra daquela irmã lá de Alto Alegre, que era macumbeira? Ela aceitou Jesus, passou por muito processo de libertação, mas ela dizia: eu não tenho paz, eu não tenho paz, eu não sei o que eu faço, pastor, eu não consigo dormir, eu não... Aí eu olhando para ela, eu disse: irmã, o que é essa mancha negra no seu coração? Quem está aí dentro que você não perdoa? A mãe dela, há 25 anos atrás. Um ódio terrível dentro do coração, e não tinha paz. Falei: então hoje vamos resolver isso. Ela começou a chorar: eu não consigo. Abre a boca, diga comigo: eu perdoo a minha mãe em nome de Jesus. Vai lá, minha irmã, comece a falar. E ela começou a falar, e começou a chorar, e começou a gritar, e começou a falar, e começou a chorar, e foi liberta. E acabou o problema dela. Se você aquebrantar o seu coração, Jesus Cristo será a coisa mais linda que você possa conhecer. Ele é fiel, Ele é manso, Ele é calmo, Ele não te acusa, Ele te fortalece, Ele te cura, Ele te lava com o sangue dEle, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, Ele é teu conselheiro. Se você aquebrantar seu coração, Jesus Cristo é a coisa mais linda que você vai conhecer na sua vida. Mas o coração precisa ser aquebrantado. Dê um aplauso aí. Vamos orar, vamos ficar de pé, se você puder. Se você puder colocar a mão no seu coração, se você puder fechar os seus olhos, se você puder refletir um pouquinho na sua vida, se você puder refletir um pouquinho na palavra, se você puder orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Por
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui, o Senhor conhece cada pecado, e eu oro em favor da tua igreja. O Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece cada oração. Eu oro para que o Senhor os salve, para que o Senhor os perdoe, para que o Senhor os fortaleça, para que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramado sobre a tua igreja hoje. Aqueles que chegaram aqui, meu Deus, enfermo do corpo, que no nome e no sangue de Jesus eles possam ser curados agora, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que essa dor vá embora, essa enxaqueca seja curada. Aqueles que estão aprisionados na alma, que essa alma seja liberta. Aqueles que estão em depressão, que eles recebam paz, que eles recebam alegria. Aqueles que têm o coração duro, que não perdoa, que eles recebam um milagre, para que esse coração se aquebrante. O Senhor pode pegar esse coração de pedra e transformar em coração de carne. Toca, Senhor, para abençoar a tua igreja, para salvar, para curar, para restaurar. Repreenda toda a seta do inimigo, quebra as algemas espirituais, quebra os grilhões, quebra as correntes, quebra as fortalezas de Satanás. Tira as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, quebra os pactos das primeira geração, quebra o pacto da segunda geração, quebra o pacto da terceira geração, quebra o pacto da quarta geração, quebra as correntes, os laços e os grilhões, e salva, Senhor, essa vida, salva essa família, derrama da tua misericórdia, gera arrependimento, gera cura, no nome e no sangue de Jesus. Abençoa a tua igreja, fortaleça a tua igreja, fortaleça os teus filhos, fortaleça as tuas filhas. Abra os céus de salvação, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em o nome de Jesus. O desejo e o sentimento da salvação, quem colocou foi o Senhor no coração do homem. Então, meu Deus,
salva a tua igreja, salva o teu povo, e abençoa com a tua paz, e com toda sorte de bênçãos espirituais, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação alguma. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dor. Abençoa a tua igreja hoje em nome de Jesus. Aqueles que chegaram aqui atribulados, angustiados, que pareciam, meu Deus, que o ar até faltava, eles possam sair daqui em paz, em nome de Jesus. Com a sua mão no coração, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados, e eu te recebo hoje como Senhor e Salvador único da minha vida. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e torne o meu corpo templo do teu Espírito Santo. Quem nessa noite que fez essa oração e deseja aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor Jesus, já foi crente, se desviou, pastor, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Se tem, faz assim bem rapidinho. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Aceitar Jesus, pastor, não entreguei minha vida a Jesus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, já fui crente, me desviei, eu quero voltar para a presença dele. Tem alguém? Faz assim com a mão. Sim, lá, amém. Tem mais alguém? Vem aqui rapidinho, deixa eu orar. Me dá o óleo para ungir a irmã lá, em nome de Jesus. Tem mais alguém, queridos, que queira aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Venha bem rapidinho. Pode vir, querida, aqui. Que irmã Lene, rede jovem, ó. Mais alguém? Pastor, me afastei por um motivo ou outro, eu quero reconciliar com Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu quero ser salvo. Tem alguém? Se tem mais alguém, amém. Tem mais alguém? Aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Se tem, bem rapidinho. A salvação é hoje, não é amanhã. Tem mais alguém? Mais alguém, irmãos? Mais alguém aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Sim? Mais alguém? Benjamin? Mais alguém depois do Benjamin? Aceitar Jesus ou reconciliar? Levanta a sua mão de bênção para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, que não se envergonham do Senhor, mas têm a decisão de entregar a vida ao Senhor. O corpo deles, meu Deus, seja o templo do Espírito Santo. Que o nome deles esteja escrito no livro da vida. Que o Espírito Santo os ensine, os capacite, tudo acerca da palavra e do reino de Deus. Os anjos de guerra estejam ao redor, protegendo, livrando de toda a ira do inimigo. São os teus filhos e as tuas filhas. Que eles cresçam diante do Senhor e diante dos homens. Os abençoo e ligo esse momento como igreja, para que seja ligado nos céus, no nome de Jesus. Amém? Aplausos ao Senhor. A igreja venha receber os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, receber os irmãos. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.
Amém, irmão. Se você deseja honrar a Deus com seus dízimos, com uma oferta, com a primícia, vamos honrar a Deus. Você pode erguer a mão, algum líder leva o envelope até você. Ou se você quiser fazer Pix, tem QR Code aí nas paredes, aí aqui na frente. Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com seus bens, com a primícia de toda a tua renda, e assim se encherão os teus celeiros. Vamos ficar de pé para a gente orar pelos dízimos, oferta e primícia. Se você vai ofertar ou devolver dízimo, pega ali, algum líder está por aí com envelope, erga a mão, grita que ele te ouve. Planta a sua semente para que Deus te abençoe, para que Deus te prospere. Ore pela sua oferta, apresente a sua fidelidade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresenta ao Senhor a fidelidade da tua igreja, dízimo, oferta e primícia. Que o teu povo, meu Deus, aquilo que eles estão semeando, eles possam colher. Que as mesas possam ser cheias, as portas da finança sejam abertas, milagres na vida financeira possam acontecer. Eu abençoo os dízimos, oferta, primícia, no nome e no sangue de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, traga a sua oferta. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou. Tá difícil, né? Vamos chamar o Antônio Machado Nunes para apresentar o Senhor. Vamos lá, a família. Eu só queria saber se vocês tinham pegado para cantar daqui a pouco. Não. Coloca aqui Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Vai. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. Antônio Machado Nunes, você crê em Jesus Cristo? É por isso que nós não batizamos criança. O
batismo de criança pode ser uma cerimônia bonita, mas ele não tem validade espiritual. A salvação, você vai ter que decidir sua vida para Jesus ou não, se você quer Jesus ou não. Você é o único responsável de ser salvo ou condenado, é você, ninguém mais. Então o ser humano tem que chegar um momento que ele tem que decidir sua vida para Jesus, para onde ele quer ir. Uma criança, um bebê não tem condição de fazer isso. Por isso que nós apresentamos a Deus e não batizamos. Amém, irmãos? Antony Machado Nunes, nós consagramos você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apresentamos ao Senhor e oramos para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Como Samuel, muito novo, teve a sensibilidade de ouvir tua voz, a voz do Senhor. Você também possa, Antony, que você seja forte, corajoso, que você cresça, prospere no temor do Senhor, honre ao Senhor, seja um homem de bem, seja um homem de família nessa terra, no nome e no sangue de Jesus. Nós te abençoamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Amém. Um aplauso ao Senhor. Muito pedido. Deus abençoe, tira a foto. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja tenha uma semana de bênção, de paz. Não, né? Tem os irmãos, né? Eu disse que eu estou cansado, irmãos. Vem os irmãos rapidinho aqui, eu quero ir para casa. Cadê os irmãos do encontro? Eu me encontrei com Jesus a rocha, irmão. Não pensa não, já começa. Vai. Eu me encontrei com Jesus. Aí, ó, e os irmãos acompanham, olha aí, ó. E sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Agora livre estou, completamente sarado. Como é o encontro? 17, 18, 19 de setembro tem de novo. Tem um irmão de Nova Mamoré que foi lá, tinha uma outra aqui, mas acho que já fugiu. Ou já foi arrebatado e nós somos muito pecador e ficamos, não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que já foi arrebatado e nós dançamos, né? Nós ficamos. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo tenha uma semana de bênção, de paz, de sinais, prodígios e maravilha, e que os seus anjos de guerra estejam ao redor, guardando a entrada e a saída do teu povo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai em paz. Completamente sarado. E agora